É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá, bom dia, namastê. Nessa linda segunda-feira, aqui em Curitiba, muito ensolarado e muito frio. Frio de inverno para Curitiba, mas uma sensação muito boa assim no corpo, quando o frio vem junto com o sol. Então, hoje a gente passou, pelo final de semana, nesse dia dos pais. Ontem vocês devem ter ouvido o áudio, Então, aconteceram algumas coisas inusitadas comigo durante o áudio. Eu fiquei bem, ficou tudo bem. E hoje a gente continua o nosso assunto, falando sobre esse local, da mãe. E a mãe, ela passa por vários empenhos, que a gente, como mãe, tem para poder cumprir o nosso dharma, que seria o nosso papel, fazer o que é certo, nesse papel de mãe. E, ao mesmo tempo, como filho, a gente também tem determinados papéis, Determinados papéis que a gente tem quando a gente é pequeno, quando a gente cresce, quando os nossos pais envelhecem também. Então, acaba havendo uma inversão de papéis quando os nossos pais ficam mais velhos. E quando os nossos pais começam a conviver com a gente de adulto para adulto, em tese, a gente costuma dizer que a gente deveria, ao menos, ter encontrado um local de emancipação, de amadurecimento dentro da gente. Alguns vão usar uma expressão que, se isso não aconteceu, esse amadurecimento, essa emancipação, que deveria acontecer ali quando a gente vira adulto, e em tese seria para a gente virar adulto, Eu sempre falo isso para os meus alunos e pacientes, mais ou menos em torno de 21, 22 anos, mas isso não tem acontecido. As gerações de hoje, que estão lá com os seus 20 e tantos, 30 e poucos, as pessoas estão virando adultas um pouquinho mais tarde, com 28, 30 anos. Isso não era o natural assim, para o ser humano, mas isso tem acontecido. E talvez seja um pouco responsabilidade, nossas também, das gerações que vieram antes, a forma como a gente, de repente, está, vamos dizer assim, sendo permissivo, e não dando suporte para que as pessoas, esses jovens adultos, tenham o seu próprio suporte, Então, às vezes, por controle, às vezes, por não confiar que esses jovens podem ser adultos, a gente também não mostra, o caminho das pedras que a gente que cresceu, em outras gerações, Eu nasci no final dos anos 70, cresci nos anos 80, então eu acho que quem cresceu nos anos 80, essa vida adulta, ela chegou assim com muita naturalidade, e quem cresceu antes disso também. Mas acho que depois essas coisas se modificaram um pouco. Mas, em tese, a gente já deveria chegar na nossa vida adulta lá no começo dos 20 e poucos. E se isso acontece, lá entre os 20 e poucos, até chegar aos 30, com esse, vamos dizer, culminando com mais ou menos o final do setênio com 28 anos, a gente para pensar o que a gente quer realmente da vida. Essa região dos 28 anos de idade é um momento em que a gente resolve, ou deveria resolver, várias questões, por exemplo, no âmbito profissional, em que a gente faz migrações de carreira. Muita gente faz migrações de carreira ali com 28, 29 anos, percebendo que de repente não era exatamente com aquilo que gostaria de trabalhar. E também nesse período a gente pode revisitar esses traumas infantis que fecham aos 11 anos. Mais ou menos aos 11 anos a gente fecha esses traumas infantis, ou seja, todos os traumas que a mãe da gente precisa dar pra gente, entendam, não tem como crescer sem traumas, e não tem quem é mãe não deixar de dar traumas aos filhos. Isso é natural e inerente à condição de estar humano aqui. Então nós recebemos e passamos traumas. Então, na verdade, ser uma boa mãe, de uma certa forma, em última análise, é quando
você consegue passar um pouco menos de traumas, mas é inevitável que um pouco seja passado, e traumas que são seus, e traumas que aquela própria criança, entre aspas, precisa viver, e não quer dizer que não, a gente vai ser abusivo, grosseiro, violento, não é isso. Mas quer dizer que um pouco vai ser passado, certo? Então, mais ou menos lá nos seus 20 e tantos, a gente para revisar às vezes a vida, né? E essa é a pergunta que eu deixo hoje, né? Você acha que você já passou para dar aquela revisada no que você faz hoje, nesses traumas que você recebeu? Porque o autoconhecimento, ele quer vir mitigar esses traumas, mostrar que eles não têm assim tanta força e tanto poder em termos de impedir que você seja feliz. Mas, ao mesmo tempo, esses traumas são importantes, essas dores são importantes para que a gente coloque um rumo na vida da gente, para que a gente coloque uma estratégia do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa largar, do que é importante para a gente, o que a gente veio servir. E esses traumas, muitas vezes, essas dores nos ajudam. Então, por exemplo, um bom terapeuta, ele sempre tem dores que o impulsionaram para ser mais sensível, para entender a mente humana. Mas não quer dizer que essas dores, esses traumas se transformem em sofrimento. Então, a lição de casa, tarefa de casa, para quem quiser, é pensar sobre: eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer, essa é a vida que eu gostaria de ter, né? E como essa influência dessas dores, desses traumas, que a gente chama de mitiar, porque eles são relativos, mas mesmo assim eles existem na história da personagem, como elas me influenciam na pessoa que eu sou hoje, e também se essa pessoa que eu sou hoje é a pessoa que eu realmente gostaria de ser, ou tem alguma coisa que eu gostaria de transformar, tá bom? Então nos encontramos amanhã. Grande beijo no coração. Hariom.